Por que crescer dói tanto? Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, né, que começou a assistir esse vídeo, se você é empreendedor, se você é vendedor, se você é uma pessoa, um ser humano normal, já houve momentos que você teve muita vontade de desistir, porque parecia impossível, porque parecia que estava doendo demais e que o conforto era mais viável. E eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo, uma coisa banal que aconteceu comigo desses dias, e são nessas coisas banais que a gente tira as maiores reflexões da vida da gente, né? Vale a pena você ficar até o final, porque pode ser que eu traga a reflexão que mude a sua maneira de pensar. Esses dias eu comecei a fazer mudança na minha casa, eu troquei de apartamento, estava em outra casa, e quando eu vim do meu outro apartamento, eu trouxe várias plantas, porque eu tô nessa fase, na fase das plantas. Você vai chegar lá nessa fase, calma. Sei até o nome das plantinhas. E aí tiveram umas plantas que eu coloquei dentro de casa e comecei a cuidar ali de uma forma diferenciada, e tiveram outras que eu coloquei num cantinho, né, perto da parede, lá perto do sol, porque a gente estava num processo de reforma, então umas eu acabei protegendo e outras eu confesso assim que eu acabei esquecendo, né? Quase esqueci delas lá fora, lá no quintal, e elas ficaram pegando sol o dia inteiro, pegando chuva, sacudindo com o vento, sozinha, exposta. E aí me veio assim uma parte que realmente me fez refletir. Eu olhei para as plantinhas que estavam lá dentro de casa, que eu tanto protegi, que eu tanto cuidei, e as folhinhas delas estavam ficando um pouquinho amarela, um pouquinho murcha, sem força, e as plantas que estavam do lado de fora, elas que apanharam, que pegaram o sol, elas estavam muito mais verdes, muito mais forte, cheia de florzinhas, aquelas plantinhas chamadas chuva de prata, se eu não me engano, uma plantinha com uma florzinha roxa, e ali, né, parada, sem celular, sem nada, eu fiz uma pergunta que ficou meio que entalada em mim, assim. Como é que pode? Eu cuidei, eu não abandonei, eu protegi, e aquilo que eu protegi e cuidei não floresceu. E aquilo que sofreu, floresceu. Por que será que tem gente, né, que a gente conhece que floresce justamente no meio das maiores tempestades? E tem gente que vive estagnada, parada, pequena, dentro de uma bolha de segurança, e só parece que aquilo é segurança, porque na real só parece que aquilo é segurança, tá? A resposta dessa pergunta, ela é muito mais importante do que eu posso te dizer. Eu vou te avisar logo que ela vai contra tudo que te ensinaram sobre proteção, sobre segurança, sobre conforto. Fica comigo até o final, porque só vai fazer sentido se você for comigo até o final. Que no final desse vídeo eu vou te mostrar em número, em dados reais, que realmente explicam por que tanta gente boa, trabalhadora, cheia de sonho, não consegue florescer. E eu vou te mostrar o que você deve fazer para que você não seja uma dessas pessoas. Mas para a gente chegar lá, eu preciso começar tirando... na verdade, eu preciso começar te tirando de uma mentira. A mentira de que o mais confortável é o melhor. A mentira de que a gente tem que buscar a vida inteira o conforto. A gente foi ensinado a vida inteira que a proteção, que o amor, que o lugar seguro, ele é um lugar bom. E não é que não seja, tá? E que quanto mais a gente se arrisca, mais a gente sofre. Só que isso acaba fazendo com que a gente crie algumas percepções sobre a vida, de que ficar na sombra é mais viável, de que ficar no conforto é mais viável. E faz sentido. Ninguém quer ver alguém que ama apanhando para a vida, né? Eu mesma protegi as minhas plantinhas, assim como protegeria meu filho. E assim, é uma resposta natural. Mas presta atenção, eu vou te dizer, porque isso é muito sério. O mesmo cuidado que protege é o que mantém a gente pequeno. Aquela planta no cantinho da casa, ela não estava sofrendo, ela estava confortável, ela estava na sombra, estava em um lugar onde nada doía, e foi exatamente esse lugar onde nada doía que não deixou ela crescer. Porque na sombra não tem florescimento, na sombra não tem fruto, na sombra a vida ela não acontece da forma que deveria.
Se você olhar até na Bíblia, todas as pessoas que foram levar a mensagem de Deus, todas as pessoas que foram ali com o objetivo de serem vistos de forma diferente, elas passaram por provações terríveis. E a real é que a gente precisa colocar a cara do sol, né? Quando você passa uma vida inteira na sombra a vida ela não acontece. Na sombra não quer dizer que você não vai dar certo, mas talvez você nunca alcance o potencial que você poderia se você continuar na sombra. E eu te pergunto, olhando dentro do teu olho, quantos anos da sua vida você já passou na sombra? Deixa para depois, naquela história de quando tiver mais segurança eu começo, não é agora, não, peraí, quando tiver o apoio de alguém. Quanta gente tá morrendo de medo de sofrer e por causa disso tá deixando de viver. E assim, eu sei que parece meio extremista isso, mas quando a gente fala de empreendedorismo, é exatamente sobre isso. Eu não estou dizendo que a sombra é ruim, que descansar é ruim. Não, descansar é importante, mas a sombra, ela foi feita para ser uma parada de descanso. Ela não foi feita para ela ser um endereço. Ela não foi feita para você morar lá. Até porque não dá para morar lá onde nada cresce ou onde nada prospera quanto deveria prosperar. Eu vejo muita gente reclamando da vida, reclamando que não floresce, reclamando que as coisas não acontecem para aquela pessoa, mas eu te pergunto, o quão no sol você está se expondo? O conforto, gente, ele tem um preço escondido, e o preço, ele é cruel. Ele cobra uma vida inteira. Você passa uma vida inteira no mesmo lugar, do mesmo tamanho. Pode ser que você não morra lá no conforto, na sombra, mas eu te garanto, se você não sair para o sol, você não vai crescer. Ano após ano, do mesmo tamanho, e talvez seja por isso que você clicou nesse vídeo, porque no fundo, lá no fundo, você já cansou de ser essa planta pequena, num cantinho seguro. Você sente que cabe muito mais em você. E eu vou te falar, realmente cabe muito mais em você, mas que para isso você vai ter que sair da sombra. E sair da sombra significa literalmente encarar a primeira coisa que aquela planta forte tinha, que aquela planta fraca não tinha, que é o sol. O sol, ele é engraçado. É a mesma coisa que a gente teme e é a única coisa que faz com que a gente viva, né? Falando isso de forma analógica, mas é real. O sol ele pode queimar, sim, mas é o sol que transforma o alimento da planta, né? A planta ela faz a fotossíntese através da luz do sol que ela consegue fazer com que as folhas dela sejam mais verdes, fazer com que o fruto aconteça, fazer com que as flores venham. E olha que loucura, uma planta precisa se expor exatamente àquilo para que ela não murche, para que ela cresça, para que ela se torne uma árvore. E com a gente é igualzinho. Para a gente crescer, para você crescer, você vai ter que se expor, vai ter que aparecer, vai ter que ser vista, vai ter que colocar a cara no sol. E o sol para a gente é o olhar dos outros, é o julgamento dos outros, é o risco de tentar, na frente de todo mundo, não dar certo. Porque isso pode acontecer, e eu sei que dói, tá? A gente não precisa dar certo em tudo, às vezes a gente tenta algumas coisas que não dão certo. E eu sei que não é fácil sair da sombra. Às vezes a gente está na sombra onde ninguém vê a gente, onde ninguém critica a gente, onde ninguém vai rir da gente, mas é na sombra que o seu sonho seca. Tem uma frase que eu não consigo mais tirar da minha cabeça, que é: para crescer a gente precisa se submeter ao sol, aceitar a exposição, aceitar ser vista, aceitar que você vai ter gente falando de você, que vai ter gente julgando você, que vai ter gente duvidando de você, mas o sol que te alimenta, e aí eu vou dizer que o sol que me alimenta, né, além dos desafios, é Deus, é minha fé, é a mesma exposição que vai fazer com que eu cresça. Eu sei que hoje te dá medo, mas é esse medo que você tem que enfrentar, e é esse medo que, quando você rompe ele, que você vai
fazer com que te sustente. As mesmas pessoas que você tem medo que te julguem hoje são as mesmas pessoas que vão dizer: nossa, essa mulher mudou minha vida. Eu já passei por isso, tá? Só tem uma parte que ninguém te conta, é que é aqui que mora o segredo. Daquela planta que está lá no quintal, que está recebendo sol, que está recebendo chuva, para ela ficar forte de verdade, ela teve uma outra coisa além do sol, que fez com que ela se tornasse forte, né? Mais cruel ainda do que o próprio sol, tá? E eu preciso te falar, eu só tô dando notícia ruim, mas calma, não é notícia ruim, é para poder fazer com que você entenda o processo, da coisa simples à coisa complexa que é empreender e que é tentar mudar a nossa própria vida. Porque uma planta que só pega sol e nunca pega vento, ela vai só crescer. E ela às vezes cresce e fica alta, mas isso é um processo perigoso. Porque ela pode crescer, ficar alta, ficar bonita, mas se ela também não passa por nenhuma turbulência ali, por nenhum tipo de ventania, nenhuma tempestade, ela não cria raízes profundas. E quando você não tem raízes profundas, na primeira tempestade que vem você vai cair, você vai tombar. E porque debaixo, né, o seu alicerce é o que te sustenta. E sabe o que faz a raiz da planta crescer fundo? Que faz a raiz da planta ser o alicerce dela, é o vento. Né? É o vento batendo, é o vento balançando, é o vento ameaçando arrancar ela, obriga ela a fincar raízes cada vez mais profundas, obriga ela a se tornar cada vez mais forte, obriga ela a ter cada vez mais fé, porque assim como as raízes da planta a gente não vê, a fé nos fortalece exatamente assim. Naquele momento onde ninguém mais vê. E a gente está ali aprofundando as nossas raízes e nos mantendo forte para tempestades que vão vir, porque elas vão vir, tá? E aquilo não quer dizer que vai derrubar você. Muito pelo contrário, aquilo vai fazer você se tornar ainda mais forte. As tempestades que vão vir na sua vida, elas vão vir para testar você e para testar você de verdade. E é por isso que eu te disse lá no começo que a resposta que eu iria te dar vem contra tudo que te ensinaram, porque a gente foi ensinado a fugir da tempestade a vida inteira, a procurar o conforto a vida inteira. A gente foi ensinado que a tempestade é ruim, que a gente não tem que se expor, mas a real é que é isso que faz a gente mais forte. E se o problema que você está vivendo agora, que você está achando que é demais, que é grande demais, que isso veio para te quebrar, a real é que isso veio justamente para deixar você mais forte. Você está ficando mais forte. Eu falo isso porque eu já fui sacudida de todas as formas que vocês possam imaginar, né? Sendo a mulher que eu sou, frequentando os locais e mesas de vários empresários, principalmente homens, né? Na sua maioria, porque faz parte da estatística brasileira. Eu sou mãe, eu tenho contas, eu já tive dias, gente, de acordar sem saber como eu ia virar aquele mês. São mais de 60 funcionários e às vezes a gente dá uma enfraquecida. Eu já chorei escondida, eu já fingi para todo mundo que estava tudo bem, eu já fraquejei, eu já pensei em desistir, e não foi só uma vez, tá? Algumas vezes. Eu sei que você já pensou, eu sei que nós todos temos esses momentos aí, mas todas as vezes que isso aconteceu, eu fiquei mais forte. Eu já me senti pequena demais para um sonho grande demais. Inclusive, ultimamente eu tenho me sentido assim, estou trabalhando nisso. E hoje eu entendo uma coisa, que cada tempestade que eu achei que ia me quebrar foi aquilo que me deu raiz. Foi o vento que me fez ficar em pé. E se a minha vida tivesse sido só a sombra, o conforto, eu teria sido aquela plantinha amarelinha ali, murchinha, pequenininha no cantinho. É bonitinha, mas eu jamais teria alcançado o tamanho que eu poderia. Não teria a força que eu tenho, eu não conseguiria me segurar e muito menos carregar o peso que eu carrego hoje. Então, se você está no meio de uma tempestade agora, ouve isso de quem já passou pela tempestade. Não é o fim, isso aí é a sua raiz crescendo. E tem uma última coisa que eu quero falar para você que faz muita diferença no nosso processo, tá? Às vezes a gente não desiste, não é porque a gente tá fraca, às vezes a gente tem força, a gente
tá forte. Fernanda, eu tô me colocando pro sol, eu tô fazendo, eu tô lá no sol, mas mesmo assim eu tô querendo desistir porque o fruto não tá vindo. Na vida, a gente tem que entender uma figura muito importante no processo da planta, que é o jardineiro. O jardineiro, ele é importante. O jardineiro, ele conduz, às vezes, a planta a conseguir alcançar o seu melhor potencial. E o que é esse jardineiro? Pessoas que instruam a gente, pessoas que sejam mentores para a gente. E assim, existe um número real, tá? Que é, segundo o IBGE, que cerca de a cada 4 empresas que abrem no Brasil, 3 delas não chegam a conseguir ter o primeiro ano de vida, não sopra nem a primeira belinha do primeiro ano, porque desiste. E quando a gente olha, né, no prazo de 5 anos, a cada 10 empresas que nascem no Brasil, 6 não chegam vivas ao 5º ano de empresa. Só entre 2020 e 2022, o Brasil perdeu mais de 200 mil empresas, 200 mil empresários. Eu quero que você sinta o peso disso, porque atrás de uma empresa que fechou no Brasil, existe uma pessoa, existe uma mãe que apostou tudo, existe um pai que colocou todas as suas economias, que largou o emprego, que tentou algo novo, tem uma mulher que sonhou alto, tem uma pessoa que não baixou a cabeça, que levou a cara para o sol. E aí vem a pergunta que muda tudo. Tá, então por que essas pessoas tiveram tanta coragem e tanta gente fecha? Por que isso acontece? Não é porque essas pessoas são preguiçosas, porque a maioria trabalha, não é por falta de coragem, porque eles estão ali com muita coragem, eles trabalham até demais. A pesquisa mostra uma coisa que arrepia, é que essas pessoas fecham exatamente porque elas tentaram fazer aquelas empresas acontecerem sem conhecimento, sem planejamento, sem ninguém para mostrar o caminho, que é o famoso jardineiro que eu estava falando. Sabe aonde elas erraram? Naqueles lugares que elas não sabiam que era erro. Elas eram plantas que tiveram coragem, que elas foram para o sol, mas ninguém ensinou a elas como é que fazia para ter raiz. Elas pegaram sol, pegaram, mas elas não foram instruídas da forma que deveria. Elas nunca conseguiriam sozinha, porque às vezes, gente, eu falo sempre, o universo, ele não é único, ele é coletivo, né? O paraíso é coletivo. E foi pensando nisso, e escuta isso, porque tudo isso que eu estou dizendo para vocês é de coração, né? A coragem de tirar, de sair da sombra é louvável, mas é o conhecimento que vai te dar as raízes e as forças necessárias para que você faça seu negócio, faça sua vida dar certo. Se expor sem método é só queimar no sol, é só sofrer sem aprender, é só apanhar à toa. E é por causa dessas 200 mil pessoas, essas 200 mil famílias e de você que está assistindo agora, que eu realmente não quero que você vire esse tipo de estatística, que eu decidi fazer um negócio que eu vou te contar aqui agora, né, que é criar um movimento. Eu já tenho criado esse movimento de forma não tão formal, mas agora eu estou organizando para que ele aconteça da melhor forma possível. Eu não vou te prometer que não vai doer crescer, tá? Eu não vou te prometer que eu vou te dar a solução para as dúvidas e para os medos que você tem, mas o que eu vou te prometer é que vale a pena você me acompanhar aqui e vou te mostrar como é que você vai para o sol sem se queimar e usa o sol como alimento, que usa o sol para te enraizar. Esse movimento é um movimento que eu tenho colocado muito amor, né? É um movimento que está vindo do meu coração, do fundo do meu coração, e digo para vocês, não tem nenhum fim de comercial, não quero te vender nenhum custo, não faz parte do meu processo. O que eu quero é realmente trazer para vocês a possibilidade de conhecimento, né?
né? O nome do movimento é Quem Aprende Não Depende. Você não acordou com esse sonho dentro de você por acaso, a vida não te deu a vontade de crescer por acaso, você não está aí para morrer na sombra, existe um propósito em quem levanta você todos os dias, que é Deus, você é um projeto de Deus para dar certo, e eu acredito verdadeiramente que a vida sempre encontra um jeito de recompensar quem teve coragem de florescer, mas para isso a gente vai ter que sair para o sol, para isso a gente vai ter que estar junta, né? Esse movimento é um movimento que vai começar a pegar corpo, então me acompanhe para vocês continuarem entendendo melhor, porque vocês vão poder se vincular ao movimento e ajudar outras pessoas também. Eu estou construindo isso não a mão sozinha, mas a quatro mãos, né? Mais pessoas vão estar junto nesse processo. É um movimento que tem uma frase que eu carrego comigo e eu falo para todo mundo, que é: quem aprende não depende, porque eu cansei de ver gente boa virando estatística, gente cheia de coragem, cheia de sonho, que sai para o sol e tomba na primeira tempestade só porque ninguém nunca ensinou essas pessoas a criar raiz. Então eu decidi, né, de forma íntegra, eu estou preparando uma coisa muito legal que vai vir por aí, está chegando. Vai ser algo realmente completo, extraordinário, sem custo nenhum, tá? Só continue acompanhando, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu acredito que o mundo muda quando a gente muda, e principalmente o mundo muda quando a gente começa a ajudar outras pessoas a mudarem também. Você nunca mais vai depender de ninguém, porque quando uma mulher aprende a vender, ela não ganha só dinheiro, ela ganha autoestima, ela ganha voz, ela ganha liberdade. Quando uma mulher tem uma renda, quando uma mulher, um homem tem uma renda, uma casa inteira respira, os filhos crescem diferente, os filhos crescem vendo a mãe com a cabeça erguida. Vendas, elas realmente mudam a vida, mudam famílias, mudam bairros, mudam cidades, mudam países, e eu acredito que é assim que a gente vai mudar o rumo da nossa história, o rumo da sua história. E então vem comigo nesse movimento, vai ser um prazer ter você aqui comigo. Acompanhe os próximos vídeos e lembre-se, para você crescer e florescer, vai para o sol, porque essa é a sua hora de florescer.